Depois da tragédia de Superga, prefiro ir de navio. Sabe quem foi que disse essa frase e o porquê? Não? Fique ligado aqui comigo que eu vou te contar tudo em detalhes agora. Em 1955, o Botafogo era uma potência mundial. Em seu elenco contava com duas peças fundamentais. Uma delas era chamada de Newton Santos, a enciclopédia do futebol, e o outro era um rapaz jovem que tinha as pernas tortas, o nosso querido Garrincha. Os dois estavam com o time do Botafogo e passaram 2 meses na Europa. Participaram por lá de 18 jogos. Newton Santos era o capitão moral da equipe. Sempre muito elegante, sério. Era muito respeitado, era ele quem organizava o grupo. O seu medo de andar no avião era tão respeitado que quando ele dizia "não volto voando", ninguém ousava contestar Newton Santos. Por outro lado, nós temos Garrincha, que estava na sua primeira viagem internacional e tudo para ele era uma brincadeira. Garrincha, antes dessa excursão, tinha estreado pelo Botafogo 2 anos antes. Então, para ele, tudo era uma festa. Há também alguns relatos de que Garrincha comprou um radinho a pilha na Europa e ele passava o tempo todo tentando sintonizar as estações brasileiras no meio do Oceano Atlântico. No dia 29 de junho de 1955, o Botafogo jogou num combinado de rivais locais chamado Juventus Torino e ganhou por 4-0. Só que uma tragédia em maio de 1949 ainda era uma ferida aberta na Itália. Infelizmente, o avião que transportava o Grande Torino, o pentacampeão italiano, acabou se chocando contra a Basílica de Superga. E, infelizmente, todos que estavam a bordo faleceram. Esse foi o primeiro grande desastre aéreo envolvendo um time de futebol. E, obviamente, causou um grande impacto entre os atletas do mundo todo. Vocês acham que acabaram por aí? Não. Acredite se quiser. Mas enquanto os nossos jogadores estavam por lá, o guia local teve a brilhante ideia, para não dizer outra coisa, de levar os jogadores para fazer um passeio. E onde era esse passeio? Conhecer o local da tragédia naquela época. É o quê? E calma que não... Dá para piorar? Dá para piorar. Acredite se você quiser também nessa história. Mas esse passeio ele era tão comum, esse passeio macabro era tão comum que eles vendiam, sim, eles vendiam os destroços, partes do avião, como lembrança. Não, você não ouviu errado, é verdade. Eles vendiam parte dos destroços como lembrança. Eu não acredito não, Charlene. Aí é que tá. Newton Santos, que já tinha pavor de voar, ou seja, pavor de andar no avião, tanto que ele dizia o seguinte: se Deus quisesse que eu voasse, ele teria dado asa. De certa forma, ele tem razão. Mas, ouvindo toda essa história e estando presente naquele lugar, Newton Santos ficou horrorizado, ou seja, o pavor se transformou em mais um trauma. Como Newton Santos era respeitado, né, por todo o elenco, ele era o líder, ele conseguiu convencer a galera de que não era seguro e muito menos respeitoso voltar para o Brasil num avião. Daí, o jornalista Sandro Moreira, que era famoso por suas crônicas e tudo mais, ele foi junto à diretoria fazer esse pedido de que os nossos jogadores não voltassem para o Brasil num avião. A diretoria, então, atendeu ao pedido dos jogadores. Só que havia um problema.
o retorno para o Brasil num navio levaria 15 dias. Não era fácil, hein? Eles embarcaram num navio chamado Augustus, em Gênova. A viagem se transformou numa mistura de tédio e férias, forçadas, é claro. E para que não perdessem o condicionamento físico, e olha que não tinha desculpa, hoje em dia é o que se mais tem, né? Enfim, para não perder o condicionamento físico, os nossos jogadores faziam treinos, exercícios no convés do navio. E, claro, acabavam se tornando a atração dos passageiros. Já Garrincha, como eu disse que para ele tudo era festa, bom, Garrincha aproveitava ali, além do radinho de pilha, ele ainda ficava conversando, né, se distraindo ali com os funcionários do navio. Bem, galera, essa história é um exemplo de que como o futebol daquela época era muito mais humano, né, e menos profissionalizado do que nos tempos de hoje. E é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, que ela está resumida lá no livro A Bíblia do Botafogo, autoria de Júlio Graco e Otávio Azeredo, tá? Espero que vocês tenham aprendido um pouco com essa viagem que os nossos atletas fizeram em 1955 à Europa e voltaram com essa história na bagagem para que hoje nós possamos aprender. É isso, meus queridos. Muito obrigada a todos vocês e saudações alvinegras.